Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, desta feita, para comentar mais uma lição, a lição número 5, Avivamento e Missões na História da Igreja. Lição essa que será dada agora no dia 5 de maio, domingo próximo. Explicando para os irmãos que este vídeo que nós vamos estar fazendo aqui agora, ele vai ser um vídeo que não é como os outros, que a gente grava e depois vamos fazer uma edição deles, fazer cortes, vai ser direto. Então, se houver alguma falha de já, os irmãos perdoem. Se houver algum barulho extra aí, os irmãos me perdoem, porque eu estou gravando aqui do quarto da minha casa e é bem próximo da rua, pertinho daqui está a minha cachorra. Alguém pode falar aqui em casa, então algum barulho extra assim, os irmãos me perdoem, porque eu estou sem um material de edição. Meu outro telefone quebrou, do qual eu vou fazer a gravação e a edição, né? Então estou gravando com mais simples e a memória dele é muito curta. Então por isso eu estou dando essa explicação para os irmãos poderem entender. Então aqui a gente já vai... Você vê que eu ia querer fazer já uma live direto no YouTube, e este abençoado aqui não tem condição nem de ter essa função. Então vou ter que gravar primeiro para depois lançar aí no YouTube, tá bom? Mas eu quero pedir aos irmãos que se atente ao conteúdo, que é o mais importante aqui, é o conteúdo da palavra. E assim que tivermos uma condição melhor, nós estaremos aí, já estamos nos preparando para isso, para comprar um material com mais qualidade, para poder apresentar aos irmãos alguma coisa com mais qualidade, tá bom? Então nós estamos aqui na nossa lição de número 5, Avivamento e Missões na História da Igreja. Os objetivos dessa lição é explicar que somos confrontados através da Palavra de Deus. Vamos ver isso no primeiro tópico. Mostrar que os grandes avivamentos nascem após um retorno à Palavra de Deus. Vamos ver isso no segundo tópico. E esclarecer que após vivenciar o avivamento, a igreja volta ao ideal da grande comissão. Nós vamos ver isso no terceiro tópico. Uma outra coisa importante de lançarmos aqui é o motivo de oração, que dessa semana, ao pedido de orarmos, de estarmos orando toda essa semana, para que Deus aumente em sua igreja o anseio por missões. O nosso primeiro tópico aí fala sobre a relevância do avivamento, ou dos avivamentos, onde será dividida em 3 tópicos: o que é avivamento, o avivamento na Bíblia e os avivamentos na história. Amém? Falando a respeito do que é avivamento, eu não quero aqui entrar no termo técnico, que é estar vivo, ou viver novamente, animado, não. Mas assim, para o nosso dia a dia, né? O que é avivamento? E eu quero entrar aqui já num ponto muito crítico dessa história, que muitos afirmam que a pessoa avivada é aquela que fala em língua, é aquela que profetiza, é aquela que pula, aquela que sapateia, aquela que rodopeia, aquela que dá glória a Deus, que está alegre, está feliz, que expressa essas expressões em trabalhos pentecostais, em cultos pentecostais, como vigília, culto de campanha e por aí vai. Só que não. Isso não é e nem nunca foi sinal vital de uma vida avivada. Precisa estar, sim, na vida de quem é avivado, mas não é o sinal de uma vida avivada. Até porque muitos que falam em línguas, profetiza, pula, sapateia, rodopeia, tem todas essas expressões, quando saem de um culto pentecostal, de um culto avivado, e são afrontadas, confrontadas, são constrangidas, é a atitude delas nesses acontecimentos é que vai dizer se esta pessoa é ou não avivada.
É quando ela está na sua batalha diária dentro de casa, esposo com esposa, pais com filho, filhos com pais. É ali que vai dizer se essa pessoa é ou não avivada. Em resumo, eu posso dizer para os irmãos que uma pessoa avivada é uma pessoa que está cheia dos frutos do Espírito. É uma pessoa que está cheia dos dons do Espírito. Uma pessoa que está cheia dos frutos do Espírito, em qualquer situação que seja que ela for confrontada, ela vai responder tranquilamente. É como a Bíblia vai dizer, falando de Pedro, quando alguém pedir a razão dele, da esperança dele, ele vai responder com mansidão. Está entendendo? Então, através da manifestação dos frutos do Espírito, eu vou entender se eu estou ou não avivado. Através de uma vida constante de oração, através de uma vida constante de reflexão na palavra de Deus, através de uma vida constante de entrega a Deus, vai me mostrar se eu estou avivado ou não. Nós estamos vivendo em uma época de uma mornidão espiritual muito grande. E muitas das vezes, muitas pessoas vão para essas reuniões pentecostais, tem todas essas expressões, mas quando saem dali, volta para a sua caverna, volta para dentro do seu caixão espiritual e continua morto do mesmo jeito. Então, avivamento jamais ele vai poder ser visto como sinal de uma pessoa avivada, essas expressões que eu acabei de dizer. Nós temos aqui um exemplo muito bom e depois desse quero chamar outro. Se Abacuque tivesse sentado do meu lado agora, eu perguntaria para ele: Abacuque, fala para os irmãos o que é uma vida avivada. Abacuque ia olhar para os irmãos e dizer assim: ó, avivado é aquele cristão que, independentemente da circunstância, da situação, ele se porta diante de Deus como adorador. O fruto da oliveira pode mentir, a chuva pode não cair, o animal do curral pode faltar, pode acontecer qualquer coisa, mas o cristão avivado ele se fica na mesma postura de sempre, adorando e confiando em Deus. Aí do meu lado esquerdo eu chamaria Jó e Jó bateria no ombro de Abacuque e diria assim: eu concordo com tudo que Abacuque falou. Um cristão avivado, independentemente da situação, da luta, da dificuldade que ele está passando, ele se mantém firme, vivo, forte, animado diante de Deus, confiando no Deus da sua salvação. Ele pode perder 10 filhos, ele pode perder toda a sua riqueza, ele pode ser abandonado pelos seus empregados, pode ser abandonado pelos seus amigos, pode ser confrontado e acusado de pecador pelos seus amigos, a sua própria esposa pode chegar nele e dizer para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. A enfermidade pode estar o comendo da cabeça aos pés, mas ele se mantém ali firme, confiante, entendendo que o seu Redentor, ele vive e ele sabe que em qualquer momento ele vai se levantar em seu favor. Ele sabe que o seu Redentor vive, que ainda em sua carne enferma, doente, putrificada, ele ainda vai ver a Deus. Então ele tem essa confiança. Eu chamaria Paulo, e Paulo diria para mim, para você, que um cristão avivado é aquele que sabe que tribulação, luta, aflição, todos esses acontecimentos na vida de um cristão é simplesmente promotora de bênção na vida dele. Ele vai entender, um cristão avivado, ele vai entender que todas essas coisas são leves e momentâneas perto da glória que está reservada para aquele que permanece até o fim confiando em Deus. Isto é avivamento. Isto é ser uma pessoa avivada. Uma pessoa avivada, irmão, ele não murmura. Uma pessoa avivada, ele não reclama. Uma pessoa avivada, ele ora. Uma pessoa avivada, ele confia. Uma pessoa avivada, ele não é um camaleão. Um dia ele está de uma cor, outro dia de outro. Não, é uma pessoa avivada independente da situação. Ele é o mesmo, porque ele não está confiando no homem. A sua força não vem do homem, ele vem de Deus. O dinamis vem de Deus. O poder de manter-se firme e forte, ele vem de Deus. O nosso segundo tópico
vai falar aí, segundo subtópico, os avivamentos na Bíblia. Aqui, desde Gênesis capítulo 4, versículo 26, quando os homens começaram a buscar a Deus ali no tempo de Enos, aí nós vamos andar pela Bíblia de Gênesis a Apocalipse e nós vamos achar aí uma infinidade de movimentos que a Bíblia nos mostra de avivamentos que aconteceu. E esses avivamentos, eles foram produzidos por Deus através da palavra, usando homens como profetas, sacerdotes e reis. Um caso específico entre os muitos que o Velho Testamento nos dá, mais de 100, uma centena deles aí, e mais alguns no Novo, mas entre esses casos, eu quero aqui destacar o de Jonas. Ali, Deus trazendo avivamento para uma nação sanguinária, uma nação inimiga de Israel. Deus traz aquele avivamento através de quê, irmãos? Da pregação da palavra de Deus. Em todo e qualquer avivamento que você vai olhar, que a Bíblia apresenta, todos eles eram através da pregação da palavra de Deus. Fosse através de reis, fosse através de sacerdote, fosse através de profetas. A pregação era feita, a palavra era lançada e as pessoas se convertiam, vestiam-se em pano de saco e se rendiam aos pés do Senhor. Foi o caso dessas 120 almas aqui de Nínive, né? Jonas saiu pregando ainda 40 dias e se Nínive não se converter, vai ser destruída. Desde o rei, a Bíblia vai dizer que desde o rei até as crianças, até os animais, todos foram envolvidos naquela comoção, todos se arrependeram, do rei às crianças, e se converteram à voz do Senhor. E Deus enviou um grande avivamento. Durante a vivência daqueles, porque mais tarde, mais na frente, em uma outra geração, ela vai se tornar a mesma Nínive, mas durante aquela geração de Jonas, houve um grande avivamento. É o que vai dizer aqui o nosso primeiro objetivo, que é explicar que somos confrontados através da palavra de Deus. Então, avivamento é isso. É a palavra de Deus, como diz em Hebreus, entrando entre juntas e medula, entre divisão de alma e espírito, e provocando neste crente ou nesta pessoa que está morta em seus pecados e delitos, morta espiritualmente, a palavra de Deus, ela afronta esse pecado. A palavra de Deus, ela mexe com esse que está morto espiritualmente. A palavra de Deus, ela o tira dessa zona de conforto e o constrange a se converter e provoca este avivamento. A nossa nação precisa urgentemente de ser avivada. E não está acontecendo porque na maioria dos pregadores que usam os púlpitos de nossa igreja, eles sobem ali para massagear o ego das pessoas. Tem coragem de invocar a igreja, a um mexer com o outro, a um sacudir o outro, a chutar até na canela do outro e dizer, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Mas não tem coragem de dizer assim, irmão, olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele que adultério é pecado, que engano é pecado, que mentira é pecado, desonestidade é pecado, prostituição é pecado. Vai, irmão, mexe com ele, fala para ele. Diga para ele que se ele estiver dessa forma, ele não vai subir no arrebatamento. Diga para ele, sacuda ele, diga para ele que Jesus está voltando. É por falta de mensagens como essa, que nos confronta, que confronta o pecado que há em nós, é que a nossa nação precisa urgentemente de uma
um avivamento. E por que não pregam isso, queridos? Porque às vezes estão com as suas roupas manchadas. Pregações contra adultério, contra prostituição, um homem que anda largando da mulher mais velha, casando com a mais novinha. Por que que não pode mais se pregar em cima do púlpito essas coisas? Porque senão vai mexer com alguém grande que está sentado ali atrás. Mas a palavra de Deus ainda continua a mesma, tá entendendo? E nós, como homens de Deus, temos que ser como esses que vai estar falando aqui no 1.3, na questão dos avivamentos na história da igreja. Homens como George Wilkie, como Jonathan Edwards, como Charles Finney, como outros que poderia citar aqui, como Carlos Wesley, John Wesley, Just Taylor, Savonarola, Martinho Lutero, Augustinho e outra infinidade de heróis da fé que tem aí, que foram homens que em suas nações confrontaram o pecado de seus líderes, confrontaram o pecado do povo pregando a palavra de Deus. Não eram essas palavras sobrenaturais que a gente vê por aí, que às vezes até mexe com o emocional da pessoa, mas não provoca mudança, não traz avivamento. A pessoa sai do templo e continua a mesma no outro dia, como eu falei ali no primeiro subtópico. Voltam do outro dia no culto e continuam as mesmas pessoas. A palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, ela faz isso aqui, ora, ela afronta, ela mexe, ela tira este que está morto espiritualmente da zona de conforto. E não está pregando mais isso porque muitos dos nossos pregadores andam com as suas roupas manchadas. Largam de suas esposas como se estivesse bebendo um copo d'água, um copo descartável, e jogasse fora para ir pegar outro. E isso é só uma das causas que nós poderíamos dizer aqui. Diante dessas situações que nós temos visto, diante da falta de homens como Jonathan Edwards, como George Wilkie, como Charles Finney, como Carlos Wesley, e todos esses homens desses heróis da fé que eu acabei de falar aí, na falta de homens como esse, como vai dizer aqui o nosso comentarista, do caso de Jonathan Edwards, que ele passou bom tempo pregando a palavra de Deus sem ver o efeito desta palavra nos seus ouvintes. Só depois de um tempo que ele foi conseguir ver a palavra de Deus surtindo efeito nos seus ouvintes. Já ao contrário de o Finney do Wilkefield, que logo no início do seu ministério a palavra de Deus já saiu impactando as pessoas e vidas iam se rendendo aos pés do Senhor. Mas eles não massageavam o ego de ninguém, não. Eles pregavam a verdade como deveria ser pregado, como Deus mandava eles pregar. E por isso acontecia aqueles grandes avivamentos que, ao lermos os livros históricos aí, nós vamos ver. Fica aí um alerta. A nossa igreja precisa, a igreja brasileira precisa urgentemente de ser avivada. E isso só vai acontecer se a palavra de Deus for pregada como deve ser pregada. O segundo tópico, fala sobre a história da igreja e as missões. Primeiro tópico aí primeiro subtópico aí, a igreja primitiva e as missões. Segundo, missões da igreja pós-reformada. E terceiro, a Bíblia e missões. Bom, aqui no caso da igreja primitiva e missões, nós vamos ver aqui o Espírito Santo de Deus em ação, capacitando a igreja para esta obra missionária, né? Levantando aí, incentivando, despertando a igreja para essa obra missionária. Porque se o Espírito Santo não tivesse em ação, trabalhando, a obra de Deus não ia para frente, como vai dizer aqui o nosso comentarista. Talvez ficaríamos presos a questões étnicas, a questões religiosas, a questões da sociedade, e essas coisas poderiam causar aí a parada,
fazer com que aqueles que foram comissionados com Cristo não saíssem. Até porque, nós já falamos até uma lição atrás, a ordem de Deus, a ordem de Jesus foi ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. O povo foi revestido, o que aconteceu? Continuar em Jerusalém. Foi preciso levantar uma perseguição para que esse povo se despertasse e saísse pregando a palavra de Deus. Uma coisa nós vemos aqui, que a obra de Deus ela nunca vai parar. As missões elas nunca vão parar até que chegue na completude de todas as coisas que Deus tem determinado em sua presciência. Está entendendo? O Espírito Santo nesses últimos dias está agindo da mesma forma que agiu ali no tempo da igreja primitiva, despertando. Ainda tem os remanescentes que estão pelas ruas, aos poucos, mas estão pelas ruas pregando o evangelho, nos cultos evangelísticos, em rodoviárias, dentro de ônibus, nas entrequadras das cidades, nas esquinas, nas encruzilhadas. Ainda tem uns corajosos que entram dentro das bocas de fumo, nos prostíbulos, nos centros aí espírita e outros cantos mais, e falam da palavra de Deus. É porque o Espírito Santo continua capacitando e continua despertando esta igreja a não parar, porque a obra ainda não terminou. O nosso 2.2 não vai ser diferente, só que agora é a ação do Espírito Santo na igreja pós-reformada. Para esse tópico nós temos aqui que mostrar que os grandes avivamentos eles nascem após o retorno à palavra de Deus. De certa forma, já falamos sobre isso aqui no primeiro tópico, e de verdade, irmão, não tem outra geradora de avivamento. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu digo que o avivamento vem e vem pela pregação da palavra de Deus. Foi como nós falamos ali no caso de Jonas, através de se pregar a palavra de Deus, as pessoas são confrontadas. As pessoas elas são tiradas da sua zona de conforto. A palavra de Deus ela ainda é a geradora de avivamento. É através de homens e mulheres que têm uma vida de compromisso com Deus e que procuram pregar ainda a palavra de Deus conforme Deus quer que ela seja pregada. Há uma diferença muito grande entre uma palavra rema e uma palavra, por mais bonita que seja, por mais emotiva que seja, mais trazida pelo homem. A palavra pregada pelo homem, pela capacidade humana, ela vai até provocar o emocional da pessoa, mas nunca provocará um avivamento, nunca provocará uma mudança. A palavra rema não. Ela é, como eu disse há pouco, ela vai que nem espada, entrando entre juntas e medula, entre divisão de alma e espírito. Vai mexendo por dentro, vai quebrando o homem por dentro, vai mostrando para o homem o que ele é. E aí sabe o que acontece? Ele cai de joelhos diante de Deus e diz: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e convivo no meio de um povo de impuros lábios. Provoca no homem imediatamente uma mudança. Este é o efeito da palavra de Deus. Foi assim com a igreja primitiva, foi assim nas missões da igreja pós-reformada e continua sendo assim nos nossos dias. A palavra de Deus ela continua movendo e trabalhando o coração do ser humano. 2.3, a Bíblia e missões. Aqui nós vamos ver que essa questão de grandes historiadores, né, que incentivavam os crentes a refletirem, a meditarem, a lerem, a estudarem a palavra de Deus. E isto provocava nesses crentes, querido, um profundo ardor de se voltarem para a missão. Foi como eu disse uma lição aí atrás, que
Antigamente, quando se fazia cultos missionários, chegava um momento de alguém dizer quem quer ser um missionário, o culto ficava cheio. Hoje, quando se faz culto missionário, e quando se tem, porque os cultos missionários de hoje não tem nada a ver com culto de missão, não tem nada a ver com culto. Hoje não pode mais se apresentar imagens tão fortes como está acontecendo pelo mundo afora, de marketing da atualidade, que tem alguém que vai se levantar na igreja e dizer, pelo amor de Deus, mano, isso não é imagem para se mostrar dentro de um culto. Não pode mais se mostrar imagem como a gente via antigamente, que era mostrada aí, até mesmo do Missões Portas Abertas, a realidade agora mesmo, igual aconteceu há poucos dias atrás, em um país aí onde eles fizeram uma campanha para destruir as igrejas tudinho, cristãos tendo que fugir, se refugiar, né? Há tempos atrás, quando os cristãos tinham que viver dentro das catatumbas, dentro das cavernas, escondido, não pode mais no escudo de missão falar sobre isso, porque as imagens são muito fortes. E é a realidade do que está acontecendo. O nosso país, por enquanto, está light, tranquilo. Mas a minha oração, irmão, é que Deus envie uma perseguição sobre esse país para esses crentes. Ou eles se manifestam de vez que são crentes, ou se entregam, como muitos fizeram lá nos mártires, nas perseguições daqueles imperadores. Muitos abriram mão da fé, preferiram continuar vivo do que dizer que eram cristãos e morrer. Eu creio que precisa acontecer uma situação dessa no país para ver se a igreja brasileira ela se desperta. Então aqui, esses grandes historiadores, através de incentivar esses cristãos a manterem uma vida de comunhão com Deus, a uma comunhão diária, uma intimidade com Deus, nascia no coração deles esse ardor. E como vai dizer aqui, quando ouviam o mesmo que Isaías ouviu, a quem enviarei, a quem há de ir por mim, de expresso se manifestava, eis-me aqui, envia-me a mim. E não vamos cair também no caso que eu pulei aqui por cima, do 2.2, do Lutero e de outros reformadores que lá atrás pensavam que só quem deveria pregar o evangelho eram os sacerdotes, eram as autoridades civis. Se não tivessem se voltado para a palavra de Deus e tido conhecimento de versículos como o de 2 Pedro capítulo 2 e versículo 9, que fala de nós como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi levantado e preparado para pregar as boas novas, para tirar as almas que estão na escuridão para a maravilhosa luz. Se não tivessem descido para ler passagem como a de Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho, esse ardor não tinha nascido no coração e tinha ficado preso a ideias erradas como essa que foi falada aqui no ponto atrás de Martinho Lutero e outros pensadores daquela época que tinha essa ideia errada. Então, a palavra de Deus, como nós vemos aqui, ela é quem traz esse avivamento. O grande avivamento, ele nasce após um retorno à palavra de Deus. Eu tenho dito que quando eu ver nos nossos dias crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, senhoras, senhores, anciões, quando eu ver todas as classes etárias da igreja se voltando para a palavra de Deus, aí eu vou entender que está havendo um genuíno avivamento na igreja brasileira. E eu torno a dizer para os irmãos, e até o final desse comentário eu vou estar batendo nessa tecla, a nossa igreja precisa urgentemente de avivamento. Quem é crente há mais de 2, 3 décadas aí, sabe do que eu estou dizendo. A igreja de hoje não chega nem a uma vírgula do que foi a igreja de 3 décadas atrás, tanto na questão de estar derramada na presença de Deus, quanto na questão de
está envolvida com a obra missionária. É só você dar uma visitaçãozinha nos cultos evangelísticos, nos cultos ao ar livre, nos cultos que é feito em rodoviária, é que você vai entender o que eu estou dizendo. Enquanto 99% da igreja está em casa, tranquila, nos smartphones da vida, ou jogando, ou vendo televisão, 1% está na rua, pregando o evangelho. Mas graças a Deus que ainda existe os remanescentes que insistem nesta obra, porque entende que não tem outro meio pelo qual o mundo possa ser impactado, senão por essa obra missionária, que é levar a palavra de Deus a todos quanto for possível. O nosso terceiro tópico fala a respeito do movimento pentecostal. Bom, durante o século, a obra pentecostal tinha se arrefecido, é isso mesmo, arrefecido, diante do secularismo da igreja e da Idade Média. Entretanto, após a volta à leitura bíblica e a busca por uma vida de santidade, Deus derrama a plenitude do seu Espírito e novamente agora sobre a igreja do século XX. Bem, meus queridos, aqui vai estar tratando o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder e as Assembleias de Deus. Aqui eu já quero fechar em um comentário só o 1, o 3.1 e o 3.2. Na questão do batismo com o Espírito Santo, uma coisa que já permeia há muito tempo aí. Alguém afirma que o falar em línguas, ele é a evidência de quem é batizado com o Espírito Santo. Só que não. Estudando a Bíblia, você vai entender que o batismo com o Espírito Santo, ele acontece no momento em que você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a trabalhar em você para limpar a casa, porque a partir de agora você é casa de Deus, templo do Espírito. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo ele passa a fazer de você a sua morada. Só em seguida é que vai haver o revestimento com poder, com dinamis, como está dizendo aqui. Porém, antes que houver esse revestimento, os crentes já tinham recebido a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ali eles recebem o Espírito Santo, como vai dizer a palavra, que vai nos ensinar sobre todas as verdades, que vai diante de Deus interceder por nós. É o Espírito Santo que vai estar 24 horas trabalhando em nós. Então, no momento em que recebemos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós somos mergulhados no Espírito, somos batizados no Espírito. O Espírito Santo, ele passa a ser o regente da nossa vida. Lendo versículos como Lucas capítulo 24 e o versículo 49, Atos capítulo 1, versículo 5, e até mesmo o próprio capítulo que é usado muito para falar que a evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas, Atos capítulo 2, esses versículos não mostram isso. O versículo 8 de Atos 1, o que diz lá? Sereis revestido do poder. Isso que está aqui no 2.3, do dinamis. E o que é isso? É a capacitação que eu acabei de falar lá atrás. O Espírito Santo estará ali capacitando de uma maneira diferenciada. E por que eu digo que o batismo com o Espírito Santo não é evidência de alguém? O falar em língua não é evidência de alguém que foi batizado com o Espírito Santo. Porque eu conheço muitas pessoas, irmãos, que profetizam e Deus realmente fala, que são usadas
em revelação. Pregam que, pelo amor de Deus, eu às vezes quando vejo pregando eu peço a Deus que me dê pelo menos 1% do conhecimento. E oram e Jesus opera milagres que é da gente ficar boquiaberto. E não são batizadas na questão, não falam em línguas estranhas. Língua estranha, falar em língua ou não falar em língua, não interfere na sua salvação, que é uma outra coisa. Que alguém acha que alguém só vai ser salvo se esse alguém falar em língua estranha. Falar em línguas ou não falar em línguas não impede de Deus te usar para curar, para pregar, para profetizar, para orar. Não impede. E não impede também de que Deus haja através da sua oração, através de você na pregação, através de você na revelação e através de você na cura. E também não impede de Deus te usar para expelir espíritos imundos que está escravizando pessoas. Em outras palavras, o falar em línguas estranhas, se nós fôssemos dar aqui um estudo separado sobre isso, é um dom que Deus dá e que ele veio para a edificação da própria pessoa. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja ali em Atos capítulo 2, entre as muitas manifestações que houve ali, houve o falar em línguas. Até ali ainda não a Bíblia não relata a questão do avivamento, na questão do revestimento para as pessoas ser usadas em revelação, na cura e por aí vai. Até porque antes disso, quando os discípulos estavam com o apóstolo, ainda não tinha havido a descida do Espírito Santo. E os apóstolos já eram usados para expulsar demônio, para curar, profetizar. Tanto é que está escrito lá nos evangelhos, nos sinóticos, aonde os apóstolos chegam em Jesus e dizem: olha, alegre, eufórico, em teu nome nós oramos, e os demônios foram expelidos, as pessoas foram curadas. E teve alguém que chegou em Jesus e disse que tinha alguém profetizando lá em nome de Jesus, e Jesus disse: olha, quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós. Os irmãos estão entendendo? Então, a partir do momento em que alguém recebe a Jesus, talvez você tinha essa dúvida e talvez se martirizava aí no seu espírito porque você não fala em línguas. É uma coisa muito relativa essa questão de falar em língua, de você receber o dom de falar em línguas. Eu falo em línguas, Deus me deu o dom de variação de línguas, eu tenho, pela misericórdia de Deus, o discernimento de coisas, Deus me dá discernimento de espirituais, de situações que está acontecendo ao meu redor, Deus me dá discernimento às vezes de sonhos, Deus me usa muito em revelação, às vezes quando eu estou pregando, tá entendendo? Deus já me usou muito e me usa para curas, então, e isso não garante salvação. Senão, Jesus não diria aos seus apóstolos que muitos naquele grande dia vai chegar diante dele e dizer: Senhor, em teu nome nós oramos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. E ele vai dizer: eu não vos conheço, não sei quem é vocês. Os irmãos estão entendendo? Então, o revestimento é o poder que o Espírito Santo nos dá, esse dinamis que está dizendo aqui, do grego dinamis, que dá origem a vários vocábulos no português, a saber, o dinamo ou dinamite, dinâmico, entre outros, ou seja, que te coloca em plena ação, em pleno movimento na obra de Deus. É a capacitação, as ferramentas que o Espírito Santo de Deus lhe dá para você fazer a obra de Deus. Isso não está dizendo que você foi batizado aqui, não. Foi um revestimento de poder que você recebeu aqui para fazer a obra de Deus. O batismo vem quando você recebe a Jesus como seu único, suficiente Salvador.
E o falar em línguas ou não falar em línguas não interfere na sua salvação. Por último, 3.3, a Assembleia de Deus. Aqui me dá uma tristeza muito grande, irmão, porque de particular eu fui fazer uma pesquisa com alguns para saber até onde sabiam da história da igreja ou não. Para minha surpresa, não vou dizer 90%, mas 80% dos que eu perguntei não conhece nada da história da igreja em que congrega. E isso é triste. Existe aí muitos livros, irmão, como Os Pioneiros, a história da Assembleia de Deus no Brasil, Declaração de Fé, se não me engano, os 100 mais 100 movimento, uma coisa assim, os 100 mais acontecimentos da Assembleia de Deus no Brasil, não me lembro agora direito o título, mas está aí, são livros históricos, entre outros, que conta a história da denominação da qual nós congregamos, mas as pessoas não conhecem, não sabe quem foi Gunnar Wingre, não sabe quem foi Daniel Berg, da onde vieram, como receberam a revelação, como foi o desenvolvimento da obra da Assembleia de Deus. Se você perguntar para ele quem foi esta igreja, deixa eu pegar o nome aqui que me esqueci, Missão da Fé Apostólica, eles não vão saber, tá entendendo? Que foi, começou assim esta obra, Missão da Fé Apostólica, em 1911, mais precisamente 18 de julho de 1911, foi lançado a pedra fundamental onde se levantou aí a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, através desses missionários evangelistas suecos que foram para os Estados Unidos, se prepararam ali nos estudos pastorais e por meio de revelação de Deus vieram ao Brasil e abriram esta grande obra que hoje são milhões no Brasil e espalhado pelo mundo. A maior denominação brasileira se chama Assembleia de Deus. E as pessoas não conhecem a história da igreja. Não conhecem, eu sou assembleano, mas conheço a história da Batista, conheço a história da Presbiteriana, sei como veio a existir a Wesleyana, sei como veio a existir a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus, porque eu procuro me interessar pela história da igreja. Procuro saber como foi isso, porque são legados que são deixados para nós e que nós precisamos dar continuação. Afinal de contas, nós como igreja fazemos parte da história, é uma história continuada. Até que Jesus venha, até que tudo seja consumado, nós estando ainda na terra, somos uma história continuada. Assim como foi deixado legado para nós, nós também precisamos trabalhar para que venhamos deixar legado para as nossas gerações. E principalmente essa geração mais nova não conhece nada da história da igreja da qual congrega. E isso é muito triste. Esses homens abriram mão de tudo, da sua nacionalidade, da sua vida, para seguir a voz de Deus. Viveram aqui no Brasil, em Belém do Pará, no norte ali da Amazônia, né? Na Amazônia, no norte do Brasil, e ali pregaram o Evangelho. Depois de 9 anos, se não me engano, foram para o lado sul do Brasil, fazer com que essa obra crescesse mais ainda. Deus enviou outras pessoas para os ajudar, como o Orton Nelson, como Adriano Nobre, Samuel Neutro, né? Entre outros, e os próprios obreiros que eram levantados aqui já como fruto desta obra no Brasil. E assim a Assembleia de Deus tem chegado até onde nós temos visto. Tanto Gunnar Wing como Daniel Berg voltaram para sua terra natal e lá Deus os recolheu. E agora não me lembro qual deles, mas um deles com enfermidade pega no próprio campo missionário. Mas até o último instante, o último suspiro de suas vidas, eles ficaram ali firme e forte na presença de Deus. E através de legados como esse é que a igreja continua andando. Uma história muito bonita que se conta aí, e eu vou fechar aqui a nossa lição com isso, a do Billy Graham, que ainda era um jovenzinho, estava em uma excursão, foram visitar ali a casa de John Wesley, e chegando ali, a pessoa que estava dirigindo a excursão, apresentando toda aquela situação, apresentou o quarto onde John Wesley orava,
Lá estava um cantinho com uma parte, não sei se é assoalho ou mesmo terra ou piso de cimento, mas estava ali marcado um canto com 2 buracos. Perguntaram o que era aquilo e disseram aqui é onde ele se reunia para falar com Deus, a orar. E acabou a excursão, voltaram para dentro do ônibus. Quando o diretor foi contar, faltava um. Voltaram dentro da casa caçando. Quando entraram no quarto onde João Wesley orava, estava lá Billy Graham, de joelho dobrado no mesmo lugar, pedindo a Deus, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. E a história está aí nos apresentando. Qual diferença não fez o evangelista Billy Graham já na nossa atualidade? E qual legado ele não deixou para nós? Tá bom? Então nós precisamos de abrir o nosso coração, deixar esse ardor arder na nossa vida e sairmos para fazer a obra de Deus. Se Deus quiser nos usar numa proporção muito grande, Ele vai. Se não, irmão, bem aí nas suas entrequadras mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, a alma que você angariar por reino de Deus vai ser contada diante de Deus. E sábio é aquele que ganha a alma. Bom, que Deus em Cristo nos abençoe, desperte em nós este desejo. Não deixe aí de deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, de comentar. Os últimos vídeos têm comentado bastante os nossos vídeos, são palavras de incentivo que têm nos dado força para nós continuarmos. Até que eu consiga comprar um outro aparelho, estou me preparando para isso melhor, para poder lançar um vídeo com mais qualidade para os irmãos, eu vou estar fazendo os meus vídeos assim, que já vai direto, tá bom? Que às vezes a gente faz um corte, ou como os irmãos viram aí durante o vídeo, o cachorro latiu, alguém mexeu aqui, uma escada aqui na rua para mexer na rede de energia aqui, o motoqueiro passou, às vezes vai passar o carro do ovo, o carro do mercado, o carro da latinha. Então quando a gente está gravando acontece tudo isso. Aí os cortes vêm exatamente para a gente estar cortando essas coisas e evitar os irmãos estar passando por esse perrengue. Mas até eu conseguir esse material, infelizmente vai ter que ser assim, tá bom? Mas eu peço aos irmãos que atentem para o conteúdo, né? Por mais simples que seja, a gente procura trazê-lo numa profundidade, porque o nosso objetivo é ser bênção para a vida dos irmãos. Então, deixe aí o seu joinha, curta o nosso Jesus, nosso canal, quase que não sai. Nos procure aí pelas redes sociais, Evangelista Adriano Fortes, no Facebook, no Instagram, também temos aí no Twitter, a gente está sempre postando no G+, no blog. Temos nossos canais, não divulgamos muito isso, mas temos aí nossos canais espalhados, onde nós estamos sempre divulgando os trabalhos extras que fazemos aí durante a semana, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.